No começo, eu achei que era só algum animal passando pelo terreno. A casa fica num bairro afastado, quase no limite entre o asfalto e o mato. E quem mora em lugar assim, aprende a conviver com um barulho estranho. Galho quebrando, folha arrastando, algum bicho remexendo no lixo. Nada disso me assustava, pelo menos não no início. O problema foi quando os sons começaram a se repetir sempre no mesmo horário, todas as noites, como se algo tivesse rotina. Era sempre depois das 2 da manhã. Não importava se chovia, se fazia frio ou se a lua estava forte. Eu acordava com aquele silêncio pesado que antecede algum barulho, e logo depois vinha o som seco no quintal, como passos cuidadosos sobre a terra. Não correndo, não tropeçando, caminhando devagar, escolhendo onde pisar. Eu ficava deitado, imóvel, ouvindo, tentando identificar se era um cachorro, um gato grande, qualquer coisa que ainda fizesse sentido. Mas os passos não se comportavam como de um animal comum. Eles paravam, esperavam. Depois continuavam, sempre mais perto da casa. Na terceira noite seguida, criei coragem de levantar e olhar pela janela do quarto. Abri a cortina só o suficiente para espiar. O quintal estava quase todo escuro, iluminado apenas pela luz fraca do poste da rua, que mal alcançava o fundo do terreno. Não vi nada de imediato, mas tive a sensação clara de estar sendo observado, como se meus olhos não estivessem procurando algo, e sim encontrando um olhar que já estava ali antes. Meu corpo inteiro ficou tenso. Fechei a cortina devagar e voltei para a cama sem respirar direito. Na manhã seguinte, encontrei marcas na terra perto da cerca. Não eram pegadas claras, mas a grama estava amassada de um jeito estranho, formando uma trilha irregular que vinha do mato e terminava a poucos metros da parede da casa. Fiquei parado olhando aquilo por um tempo, tentando me convencer de que podia ter sido qualquer coisa. Um cachorro grande, um porco do mato, um vizinho passando, mas no fundo eu sabia que aquilo não explicava o padrão, não explicava o horário, não explicava o silêncio absoluto que sempre acompanhava os sons da noite. As noites seguintes pioraram. Os passos não ficavam mais só no fundo do quintal. Começaram a circular ao redor da casa. Primeiro pela lateral, depois perto da janela da cozinha, depois bem embaixo do quarto. Eu escutava a terra sendo pressionada, o cascalho rangendo levemente, e às vezes algo encostava na parede, como se alguém se apoiasse ali para ouvir melhor. Nessas horas, o ar dentro do quarto parecia ficar mais frio, mais denso, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração comigo. Uma madrugada, ouvi um som diferente. Não eram passos. Era um arranhão curto, rápido, quase tímido, vindo da porta dos fundos. Não foi forte o suficiente para acordar a casa inteira, mas foi claro demais para ser imaginação. Meu coração começou a bater tão forte que eu senti o pulso nos ouvidos. Fiquei imóvel, com os olhos abertos no escuro, esperando o próximo som. Ele veio alguns segundos depois, mais longo, como se algo tivesse passado as unhas na madeira testando a superfície. Eu não levantei, não chamei ninguém, não gritei. Fiquei ali, ouvindo, até o som cessar e o silêncio voltar, pesado como uma ameaça não cumprida. Naquela manhã, a marca estava lá. 3 riscos fundos na madeira da porta, paralelos, altos demais para serem de um cachorro comum. Passei o dedo por eles e senti a farpa levantada, como se algo tivesse usado força de verdade. Foi nesse dia que comecei a trancar todas as portas e janelas antes de escurecer. Não por segurança comum, mas por instinto. Algo dentro de mim dizia que aquilo não estava apenas passando. Estava observando. Estava aprendendo. E cada noite parecia durar mais do que a anterior. Na semana seguinte, os sons mudaram novamente. Já não vinham só do quintal. Às vezes eu ouvia algo no telhado. Um peso deslocando as telhas devagar, sem pressa, como se não tivesse medo de ser descoberto. Em outras noites, vinha do corredor externo, aquele espaço estreito entre a parede da casa e o muro do vizinho, onde quase não entra luz. O som ali era abafado, íntimo, próximo demais. Eu podia jurar que ouvia uma respiração baixa, lenta, misturada ao ar da madrugada.
Foi então que percebi outra coisa. Sempre que os barulhos começavam, os cães da vizinhança se calavam completamente. Nenhum latido, nenhum uivo. Nada. Como se todos soubessem que não era hora de chamar atenção. Esse silêncio coletivo me assustou mais do que qualquer arranhão ou passo. Animais sentem antes. Eles sabem quando algo não pertence. Na 10ª noite, acordei com um estalo seco dentro da casa. Não no quintal, não no telhado. Dentro. Um som pequeno, mas impossível de ignorar, vindo da cozinha. Sentei na cama com o coração disparado, tentando ouvir de novo. O silêncio voltou, mas dessa vez não era o mesmo. Não era o silêncio de fora. Era o silêncio de algo que já tinha cruzado um limite. Levantei devagar, com os pés gelados tocando o chão, e caminhei até a porta do quarto. O corredor estava escuro, mas havia algo diferente no ar. Um cheiro estranho, metálico, misturado com terra molhada. Segurei na maçaneta e fiquei ali parado, sentindo que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Porque o que quer que estivesse rondando a casa todas aquelas noites, já não estava apenas do lado de fora. Eu fiquei alguns segundos parado na porta do quarto, tentando decidir se avançava ou se fingia que nada tinha acontecido. O cheiro metálico continuava no ar, fraco, mas presente, como quando alguém entra num lugar fechado depois de mexer com terra molhada. Dei 2 passos no corredor e parei de novo. O silêncio da casa era diferente do silêncio da rua. Era um silêncio abafado, fechado, como se as paredes estivessem segurando algo dentro delas. Caminhei até a cozinha com cuidado, pisando devagar para não fazer barulho. A luz estava apagada, mas a claridade fraca que vinha da janela permitia ver o contorno dos móveis. Tudo parecia no lugar. A porta dos fundos estava fechada. A janela, trancada. Nenhuma cadeira caída, nenhum objeto fora do lugar. Por alguns segundos, pensei que talvez tivesse sonhado com o estalo, que o cansaço estivesse pregando peça. Foi só quando olhei para o chão que percebi algo diferente. Havia marcas na cerâmica. Não eram pegadas definidas, mas manchas irregulares, como se algo tivesse pisado ali com os pés sujos de terra e depois tentado se limpar arrastando o pé. As marcas iam da porta dos fundos até perto da pia e paravam ali, de forma abrupta. A sensação que me atravessou foi pior do que medo. Foi a certeza de que aquilo não tinha entrado por acaso. Tinha vindo até um ponto específico da casa. Tinha parado ali por um motivo. Passei o resto da madrugada acordado, sentado na sala, com a luz acesa. O dia amanheceu pesado, e eu já estava exausto antes mesmo de começar a rotina. Tirei fotos das marcas no chão, limpei tudo e tentei seguir o dia como se fosse possível fingir normalidade. Mas algo em mim tinha mudado. A casa, que sempre foi um lugar seguro, agora parecia um espaço frágil, fácil demais de ser invadido. Na noite seguinte, o comportamento mudou outra vez. Não houve passos no quintal, não houve barulho no telhado. Nada. Um silêncio absoluto, tão completo que me deixou ainda mais alerta. Fiquei na cama esperando, contando os minutos. 2 da manhã passou, 2:30, 3 horas. Nenhum som. Foi só quando comecei a relaxar que ouvi algo vindo da sala. Um som baixo, quase imperceptível, como madeira sendo pressionada lentamente. Não um estalo, mas um ranger contínuo, como se alguém estivesse testando o peso em algum ponto da casa. Levantei com cuidado e encostei o ouvido na parede do corredor. O som vinha do teto, bem acima da sala. Algo estava se movendo ali em cima. Não andando rápido, não correndo. Deslocando o peso de um ponto para outro, com calma. As telhas fizeram um ruído seco, uma de cada vez. Parecia que quem estivesse ali sabia exatamente onde pisar para não quebrar nada. O pior foi perceber que o som acompanhava meus movimentos. Quando eu parava, ele parava. Quando eu dava um passo, ele se deslocava também, mantendo sempre a mesma distância. Não era coincidência. Aquilo estava me ouvindo. Em algum momento, ouvi algo encostar na parede externa, bem acima da janela da sala. Um arranhão curto,
depois outro, mais longo. A luz do poste projetava sombras estranhas na parede, e eu tive a impressão clara de ver algo se movendo por elas, alto demais para ser qualquer animal comum. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Senti aquele frio subir pela espinha, a respiração ficar curta, o coração bater fora do ritmo. O arranhão parou de repente. O silêncio voltou. Esperei alguns minutos, tentando decidir se aquilo tinha ido embora ou apenas mudado de lugar. Foi então que ouvi um som novo, vindo de dentro da casa. Um som que não fazia sentido nenhum. Um passo. Não no quintal, não no telhado. Um passo no corredor, bem atrás de mim. Meu corpo travou. Não consegui me virar de imediato. O passo não se repetiu. Ficou ali, suspenso no ar, como se quem tivesse dado soubesse que eu tinha ouvido. Aos poucos, senti o ar atrás de mim ficar mais frio. Um frio diferente, não de temperatura, mas de presença. Algo ocupava aquele espaço. Criei coragem e me virei de uma vez, acendendo a luz da sala. Não havia ninguém. O corredor estava vazio, mas o cheiro metálico estava mais forte agora, misturado com algo azedo, animal. Olhei para o chão e vi novas marcas, mais claras desta vez, indo do corredor até a porta do banheiro. Eram grandes demais para pés humanos, largas demais, com a ponta dos dedos marcada de forma irregular. Não dormi naquela noite. Passei as horas sentado, observando cada canto da casa, esperando o próximo sinal. Quando o dia clareou, encontrei a tampa do ralo do banheiro levemente deslocada, como se algo tivesse pisado ali com força demais. A ideia de que aquela coisa tinha circulado pela casa enquanto eu estava acordado, observando, sem que eu tivesse visto, foi quase insuportável. Conversei com um vizinho mais velho naquela manhã. Contei por alto que algo andava rondando à noite. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois perguntou sem me olhar se os barulhos começavam sempre no mesmo horário. Quando confirmei, ele apenas disse que antigamente aquela região era só mato e que nem tudo foi embora quando as casas chegaram. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele se despediu e entrou em casa. Naquela noite, coloquei uma cadeira encostada na porta do quarto. Tranquei tudo de novo. Deitei com a luz apagada, mas os olhos bem abertos. O silêncio voltou a se instalar depois das 2 da manhã. Um silêncio pesado, atento. Foi então que ouvi algo que me fez entender que o pior ainda estava por vir. Um som baixo, vindo do interior da casa, como uma respiração contida, lenta, próxima demais. Não vinha de cima, não vinha de fora. Vinha de algum lugar entre os cômodos, como se a casa inteira estivesse servindo de abrigo para aquilo. E naquele momento, tive a certeza de que não era mais uma visita noturna. O que quer que estivesse rondando minha casa, já tinha aprendido o caminho. Já sabia onde eu dormia. E estava ficando cada vez mais confortável em atravessar os limites. Na noite seguinte, eu já não esperava silêncio. Esperava sinais. Qualquer coisa que confirmasse que aquilo ainda estava ali. Porque a pior sensação era a dúvida. O medo vira pânico quando a gente não sabe se o perigo foi embora ou apenas mudou de lugar. Tranquei a casa mais cedo do que de costume. Desliguei as luzes externas e deixei apenas um abajur fraco aceso na sala. Queria ver sombras, queria perceber movimento. Não queria ser pego de surpresa. Pouco depois das 2 da manhã, senti a mudança no ar. Não ouvi nada primeiro. Foi o corpo que percebeu. A pele arrepiou, o estômago afundou. E aquela sensação antiga de estar sendo observado voltou com força. O silêncio ficou denso, quase físico. Como se algo tivesse entrado no espaço ao redor da casa e empurrado o resto do mundo para fora. Segundos depois, veio o som. Um arrastar leve no quintal, diferente dos passos anteriores. Não era alguém caminhando. Era como se algo estivesse sendo puxado lentamente pela terra, deixando um rastro contínuo. O som contornou a casa. Parou sob a janela da sala. Fiquei imóvel, segurando a respiração, sentindo o coração bater na garganta. A cortina se moveu levemente, não por vento, mas como se algo tivesse passado muito perto do vidro. Não tive coragem de olhar. O instinto gritava para não chamar atenção.
Foi então que ouvi um ruído baixo, quase imperceptível, vindo do lado de fora. Um som que parecia uma tentativa mal-sucedida de imitar respiração humana. Longo demais para ser animal. Irregular demais para ser gente. O som cessou, e por alguns segundos pensei que talvez tivesse acabado ali. Mas então veio o toque. Não um arranhão. Não uma batida. Um toque leve na vidraça, como se alguém tivesse encostado a ponta dos dedos. Uma vez, depois outra. O toque não pedia para entrar. Testava a reação. Meu corpo inteiro travou. Eu sabia que, se respondesse de qualquer forma, aquilo entenderia que tinha sido notado. O toque cessou. O silêncio voltou. Mas algo tinha mudado. A presença não estava mais só do lado de fora. Ela parecia espalhada pela casa, como se estivesse em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ouvi um estalo seco no corredor. Depois outro vindo da cozinha. Não eram passos. Eram pequenos ajustes de peso, como alguém se movendo com cuidado extremo para não ser ouvido. Levantei devagar, com a sensação de que estava fazendo exatamente o que aquilo queria. Cada passo meu parecia ecoar mais do que devia. Quando cheguei perto da cozinha, senti novamente o cheiro metálico, agora mais forte, quase sufocante. A luz fraca revelava algo novo no chão. Marcas longas, arrastadas, indo da porta dos fundos até o centro do cômodo. Não havia pegadas completas, apenas sinais de algo grande demais para andar normalmente ali dentro. Foi nesse momento que ouvi um som que me gelou completamente. Um ruído vindo de trás da porta do banheiro. Não era batida, não era arranhão. Era um movimento interno, como se alguém estivesse se ajustando num espaço pequeno demais para o próprio corpo. O azulejo fez um leve rangido, e eu tive certeza de que algo estava ali, do outro lado, parado, esperando. Não tive coragem de abrir a porta. Recuar parecia impossível. O ar estava pesado, difícil de puxar para dentro dos pulmões. Senti uma pressão estranha na cabeça, como se a casa estivesse menor. Dei um passo para trás e, no mesmo instante, ouvi algo se mover rapidamente dentro do banheiro. Não correndo, mudando de posição, preparando-se. A maçaneta girou sozinha. Não foi rápido, não foi brusco. Girou devagar, com controle até o limite. Parou ali por um segundo longo demais. Meu corpo entrou em pânico. Dei mais um passo para trás, tropeçando quase sem perceber. A porta não se abriu. A maçaneta voltou à posição original, com a mesma calma com que tinha sido girada. O silêncio que se seguiu foi insuportável. De repente, ouvi passos no corredor, vindo em minha direção. Passos pesados, arrastados, como se algo tivesse decidido parar de se esconder. O som se aproximou, até parar a poucos metros de mim. Não vi nada. A luz não alcançava. Mas senti o ar se mover. Senti o espaço ser ocupado. O cheiro estava forte demais agora, quase queimando o nariz. Foi então que ouvi algo que não devia ser possível. Um som que lembrava uma tentativa falha de falar. Um ruído grave, irregular, como se a garganta que o produzia não estivesse acostumada àquele movimento. Não eram palavras. Era uma imitação. Algo que tinha ouvido humanos o suficiente para tentar repetir. Nesse instante, todas as luzes da casa piscaram e se apagaram de uma vez. A escuridão foi total. Não consegui ver nem minhas próprias mãos. O som dos passos recuou lentamente, indo em direção à sala, depois à cozinha, depois à porta dos fundos. Ouvi a porta sendo pressionada, não aberta, apenas testada. Um último arranhão longo marcou a madeira. Depois, nada. Quando a luz voltou, alguns segundos depois, a casa estava vazia, ou pelo menos parecia. O banheiro estava intacto, a porta dos fundos trancada. Mas no corredor, bem no centro, havia algo novo. Uma marca funda no chão, como se algo tivesse se apoiado ali com força, usando uma das mãos ou patas. A cerâmica estava rachada, afundada para dentro. Eu me sentei no chão e fiquei ali até o amanhecer, sem conseguir pensar direito. Quando o dia clareou, percebi outra coisa que me fez gelar.
A cadeira que eu tinha encostado na porta do quarto estava fora do lugar, alguns centímetros afastada, como se tivesse sido empurrada de leve durante a noite. Não o suficiente para acordar alguém. Apenas o bastante para provar que, enquanto eu estava acordado, atento, apavorado, aquilo tinha circulado livremente pela casa. E eu soube, com uma clareza amarga, que a próxima noite não seria sobre rondar, testar ou observar. O que quer que estivesse ali já tinha decidido que não precisava mais se esconder. Naquela noite eu não tentei dormir. Fiquei sentado na sala, com a televisão desligada, e apenas a luz do corredor acesa, criando sombras longas que se moviam conforme meus olhos piscavam. A casa parecia diferente, menor, como se os cômodos tivessem se aproximado uns dos outros. Cada estalo da madeira, cada ruído distante da rua fazia meu corpo reagir antes da mente. Eu sabia que aquilo voltaria. Não porque quisesse, mas porque já tinha entendido o padrão. Não era mais curiosidade, era insistência. Pouco depois das 2 da manhã, senti de novo a mudança no ar. Não veio acompanhada de barulho imediato. Veio como um peso, uma pressão silenciosa que fez meus ouvidos unirem levemente. O cheiro metálico apareceu quase ao mesmo tempo, forte o suficiente para me causar náusea. Era como se algo tivesse atravessado um limite invisível e agora ocupasse o espaço ao redor da casa, não apenas um ponto específico. O primeiro som veio do quintal. Um passo pesado, firme, sem cuidado algum em se esconder. Depois outro. Não havia mais tentativa de sutileza. Quem quer que estivesse ali já não se importava em ser ouvido. Os passos contornaram a casa devagar, arrastando folhas, esmagando o cascalho. Pararam bem em frente à porta da sala. Fiquei imóvel, com o coração batendo tão forte que achei que a porta vibraria com o som. Houve uma pausa longa. Então algo encostou na madeira. Não foi um arranhão. Foi um apoio. Como se alguém tivesse colocado a mão inteira ali, sentindo a textura, medindo a resistência. A porta cedeu um pouco, rangendo. Eu recuei instintivamente, sentindo o suor escorrer pelas costas. Não havia para onde correr. Não havia vizinho acordado. A casa inteira parecia isolada do resto do mundo. A pressão aumentou. A porta não se abriu, mas deixou claro que poderia. Foi nesse momento que ouvi um som vindo do telhado, acima da sala. Um deslocamento pesado, decidido. Algo estava subindo, escolhendo outra entrada. As telhas rangeram uma a uma, algumas se movendo mais do que deveriam. Um pó fino caiu do forro, pousando no chão como uma neve suja. O peso parou exatamente acima de mim. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer barulho. Fiquei ali, olhando para o teto, sentindo cada músculo do corpo travar. O forro estalou. Um som seco, profundo, como madeira sendo forçada além do limite. Vi uma pequena fissura se formar, depois outra. Não grande o suficiente para quebrar, mas clara o bastante para mostrar que algo estava pressionando de cima para baixo. De repente, o peso saiu do telhado. Ouvi o impacto do outro lado da casa, forte o suficiente para fazer os vidros vibrarem. Os passos voltaram, agora mais rápidos, mais determinados. Ouvi algo bater na parede lateral, depois na janela da cozinha. O vidro não quebrou, mas estremeceu. Um arranhão longo marcou o lado de fora, seguido de outro, mais profundo. Eu me movi para o corredor, tentando me afastar das portas externas, mas parei no meio do caminho. À minha frente, a sombra no chão não correspondia à iluminação. Era grande demais, alongada demais, como se algo estivesse parado logo atrás de mim, bloqueando parte da luz. Meu corpo inteiro gelou. Não senti respiração. Não ouvi passos. Apenas a presença, densa e esmagadora. A sombra se moveu antes que eu tivesse coragem de me virar. Deslizou pela parede, subindo, ficando mais alta, mais definida. Um som baixo saiu de algum lugar próximo, um ruído grave, irregular, que parecia vibrar dentro do peito. Não era um rosnado comum. Era como se aquilo estivesse tentando se conter. As luzes piscaram, apagaram. Voltaram fracas, apagaram de novo.
No breve instante em que acenderam, vi algo que nunca vou esquecer. Um contorno escuro no fim do corredor, curvado demais para ser humano, largo demais para ser animal comum. Não vi detalhes, não vi rosto, mas vi a altura, vi a forma e senti o olhar. As luzes apagaram de vez. A escuridão ficou total. O som dos passos começou de novo, agora dentro da casa, movendo-se entre os cômodos com uma familiaridade perturbadora. Algo esbarrou em um móvel. Outro objeto caiu no chão. A casa estava sendo explorada, não atacada, como se aquilo estivesse mapeando o espaço, entendendo cada canto. Fiquei encostado na parede, tentando não respirar alto demais. O som se aproximou. Parou a poucos metros. O ar ao meu redor ficou mais frio, mais pesado. Senti um deslocamento súbito, como se algo tivesse se abaixado, aproximando-se do meu nível. Um cheiro quente, animal, tomou o espaço. Então, muito perto do meu ouvido, ouvi aquele som de novo. A tentativa de imitar uma respiração humana. Longa, descompassada, errada. Eu entendi, naquele instante, que aquilo não tinha entrado por engano. Não estava perdido. Não estava confuso. Estava ali porque queria estar. Porque tinha decidido atravessar o último limite. E eu soube que, se aquela noite terminasse comigo vivo, não seria porque a casa tinha me protegido. Seria porque aquilo tinha escolhido me deixar ir. Eu não sei quanto tempo fiquei encostado naquela parede, no escuro, tentando controlar a respiração. O ar parecia pesado demais para entrar nos pulmões. Cada segundo passava devagar, esticado, como se a casa tivesse perdido a noção de tempo. O som daquela respiração errada ainda parecia vibrar dentro da minha cabeça, mesmo depois de cessar. Não ouvi mais passos. Não ouvi arranhões. Nada. Apenas o silêncio absoluto de algo que já tinha feito o que queria. Quando a luz voltou de vez, fraca e instável, a casa parecia diferente. Não havia nada quebrado de forma óbvia, nenhum sinal claro de luta ou invasão violenta. Mas tudo estava deslocado. Um móvel alguns centímetros fora do lugar. Uma porta que eu tinha certeza de ter trancado agora apenas encostada. A sensação era de que alguém tinha caminhado por ali com calma, tocando nas coisas, deixando pequenas marcas invisíveis de presença. No chão da sala, perto de onde eu estava, havia marcas novas. Não eram pegadas completas. Eram afundamentos irregulares, como se algo tivesse apoiado o peso de forma desigual, usando mais as pontas do que o calcanhar. Passei a mão pela testa e senti os dedos suados, gelados. O cheiro metálico ainda estava ali, mais fraco agora, mas impossível de ignorar. Era como se a casa tivesse absorvido aquilo. A porta dos fundos estava trancada, mas a madeira tinha uma marca funda, quase imperceptível à primeira vista. Um semicírculo pressionado para dentro, alto demais para ser deixado por alguém em pé normalmente. Passei a mão ali e senti a superfície levemente quente, como se tivesse sido tocada há pouco tempo. Olhei para o quintal pela janela e vi a grama completamente amassada, formando um caminho que ia da porta até o fundo do terreno, desaparecendo no escuro da mata. Sentei no chão e fiquei ali até o amanhecer. Não consegui dormir. Cada ruído distante me fazia prender a respiração. Quando o céu começou a clarear, o mundo voltou aos poucos, mas a sensação de alívio não veio. O dia só tornava tudo mais real, mais definitivo. Naquela manhã, encontrei algo que me fez entender o que realmente tinha acontecido. No corredor, perto da porta do quarto, havia uma marca no chão que não estava ali antes. Um afundamento mais profundo, como se algo tivesse parado ali por mais tempo. Não parecia uma simples passagem, parecia... espera. Como se aquilo tivesse ficado ali, parado, ouvindo minha respiração do outro lado da porta. Eu não fiquei mais naquela casa. Arrumei algumas coisas básicas e fui para a casa de um parente no mesmo dia. Não contei tudo. Ninguém acredita quando a história passa de certo limite.
Nos dias seguintes, voltei apenas durante o dia para buscar o resto das coisas. A casa parecia normal à luz do sol, mas o ar continuava pesado, carregado de algo que não tinha ido embora completamente. Algumas semanas depois, soube por um vizinho que ele tinha ouvido barulhos no quintal durante a madrugada. Passos lentos, arranhões na madeira. Ele achou que fosse algum animal e não deu importância. Quando me contou, evitou olhar nos meus olhos, como se soubesse que eu já tinha ouvido aquilo antes. Até hoje não sei exatamente o que rondou aquela casa. Não sei se era uma coisa só ou algo que se manifesta de formas diferentes. O que eu sei é que não era apenas curiosidade. Não era apenas território. Havia algo de reconhecimento ali, como se aquilo tivesse me observado por tempo suficiente para decidir que podia entrar, que podia atravessar a última barreira. Às vezes, quando acordo de madrugada em lugares diferentes, sinto aquele mesmo silêncio pesado se formar no quarto. Aquele instante em que o mundo parece segurar o fôlego. E por alguns segundos, fico esperando ouvir passos no quintal, arranhões na parede, ou aquela respiração errada, muito perto do ouvido. Nada acontece. Pelo menos não ainda. Mas eu aprendi uma coisa depois daquela casa. Quando algo começa a rondar todas as noites, não é para assustar. É para aprender. E quando para de fazer barulho de repente, geralmente é porque já não precisa mais ficar do lado de fora.